Fala, família do Visão Alviverde. Estamos aqui para falar um pouco sobre o clássico, sobre o jogo que tivemos nesse final de semana, ok? Vamos falar um pouco disso, vamos falar um pouco do jogo da Libertadores que haverá nessa próxima quinta-feira. Vamos falar das polêmicas desse clássico que teve, né? E a repercussão de tudo. Lendo também a mensagem de vocês, amigos inscritos, amigos de outros grupos aí que deram a força. Vamos colocar a mensagem de vocês aqui e vamos debater um pouco, beleza? Então vamos lá, pessoal, começando, segue a vinheta. Então, família, vamos começar um pouco aqui falando sobre o clássico, né, de sábado. Como é que foi o jogo, né? Antes das polêmicas, vamos falar um pouquinho do jogo em si. Vamos dar notas também aqui para os jogadores, ok? Na minha visão e na de alguns inscritos aí, beleza? Então, galera, sobre o clássico em si, o Palmeiras entrou apático. Entrou abaixo do que deveria mostrar, muito abaixo no geral. Faltou garra, desempenho, vontade. Eu não entendi, como muitos outros palmeirenses também não entenderam, a postura do Palmeiras em campo. Não soube se sair, entendeu? Não soube se impor. Então, é algo que tem que ser reavaliado aí, esse time do Palmeiras. Tem que ser visto aí, o Roger tem que fazer algumas mudanças aí, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Na minha visão, ok? O Palmeiras entrou de forma, né, apática demais. Eu pensei que até pelo outro clássico que teve, né, no ano passado, que nós perdemos, né, por erro de arbitragem também, né, pensei que eles esse ano iriam entrar com uma garra maior, com uma força de vontade maior, mas a gente não viu isso em campo. A gente viu um time meio que perdido, meio desfocado. Começou tocando bem, mas não soube furar a retranca, né, do time adversário. A gente viu a forma que o Palmeiras chegava, um momento ou outro que o Borja teve em frente do Cássio e perdeu porque estava muito em cima, né? A decisão dele foi chutar meio que cruzado ao invés de dar um toquinho por cima. E então, alguns gols perdidos, isso faz a diferença, né, pessoal? E não tem muito assim o que a gente falar da força de vontade, né? Faltou muito. Vocês viram, né, como o time, os jogadores tocavam a bola, e lá na frente, quando passava do meio de campo, não sabia para quem tocar, os jogadores não se mexiam corretamente, não tentavam chamar a responsa, você não via um jogador querendo chamar a responsa. O Dudu alterou um pouco ali, né? Foi alterando aos poucos ali, só que não adiantou muito também não essas alterações. Faltou a questão também individualidade, que foi o que aconteceu no primeiro gol, né, do time adversário. O que aconteceu? Foi um lance isolado, porém assim, o Palmeiras dá muito espaço para os caras tocar. Isso que eu venho falando de jogos anteriores, o Palmeiras dá muito espaço para os caras tocar, não faz aquela pressão para eles tocarem errado. Então assim, isso prejudica muito, porque o cara tendo espaço para tocar, ele vai dar um passo muito certeiro. Agora, se você pressiona, ele vai dar um passe, às vezes vai sair muito forte, às vezes vai sair errado. Então nisso a gente pode pegar no contra-ataque e usar do nosso jogo. Só que no primeiro gol que a gente tomou, né, por uma jogada individual, mas antes disso deixamos eles tocando a bola por mais de um minuto, sabe? Então faltou a pressão ali, ficou só ao redor, rodeando, mas não chegou junto, não chegou, sabe? Chegou chegando, sabe? Tem que chegar da uma assim, ó, e pra intimidar mesmo, entendeu? E o Palmeiras não fez isso e deixou. E na hora lá do lance, lá assim, ele foi feliz, não sei onde o Borja foi, Antônio Carlos, né, naquele momento, e daí conseguiu fazer o gol, né. Depois disso eu pensei que o Palmeiras ia com muita força de vontade para cima, mas não foi.
Não sei o que aconteceu realmente, né? Que o time entrou muito apático. Porém, eu penso também que entrou meio apático alguns outros jogos também. Faltou né, mais vontade. Parece que é vontade de ganhar, vontade de querer fazer gol. Porque o Palmeiras, nos últimos jogos, ficou muito toquinho pra lá, toquinho pra cá, de segurar a bola. Porém, não tendo vantagens, avançando, pressionando, né, e marcando os gols, ou senão muito perigo de gol. Isso a gente não está vendo no Palmeiras. Então, pessoal, eu acho assim que Palmeiras faltou força de vontade, faltou saber o que é um clássico esses jogadores. Faltaram entender isso, o que é um clássico, entendeu? Diferente onde seja o jogo, indiferente se é torcida única ou não, assim, faltaram entender o que é o clássico. Às vezes um ou outro tem uma noção ali, mas um só não adianta, entendeu? Tem que ser o time, tem que estar compacto, tem que entender o que é um clássico, o que é um Palmeiras e Corinthians, entendeu? Acho que tem que procurar um pouquinho a história quando chegar no clube e entender essa rivalidade, sabe? Mostrar que isso é um campeonato à parte, indiferente, né, de como estamos no torneio, né? Bom, pessoal, sobre as polêmicas, vamos lá então. Primeira polêmica, pessoal, né, foi a não expulsão do Fagner naquele lance do Lucas Lima, né? De uma vantagem, né, que deu pra gente. Daí o pessoal, deu vantagem, chutou pra fora. Lógico, deu vantagem, chutou pra fora, beleza. Mas a vantagem, com a bola que vem pra lateral, com a área cheia de jogadores dos dois times, que vantagem é essa? A melhor vantagem que era a falta ali no bico da grande área. A melhor vantagem seria essa. Lembrando que a falta do Fagner foi uma solada, as cravas da chuteira, né, aqui na costela aqui do Lucas Lima, né? Só lembrando isso. Daí tomou um amarelo, beleza, né? Se era para amarelo, ok, né? Mas foi uma vantagem também. Pra mim, vantagem quando você joga a bola para lateral, isso não é vantagem. Se você tá sozinho e tem os outros sozinho para fazer o gol, beleza, que você sabe que é uma vantagem, que seu time tá muito em vantagem. Agora, quando você manda a bola para lateral, né, pro lado da linha de fundo ali, pro cara chutar ou cruzar, mas a área tá cheia de jogadores dos dois times, não tem lógica uma vantagem dessa, desculpa. Entendeu? Polêmica principal, o lance do Jailson no pênalti, né, que foi dado aí depois de 2 lances depois. Na minha visão, foi algo lastimável a lambança da arbitragem. Pra mim, tá, pessoal, foi pênalti. Pra mim, eu daria cartão pro Jailson, sim, tá? Mas como tinha dado o cartão para o Fagner amarelo numa jogada semelhante de solada na costela, eu daria amarelo pro Jailson, até porque foi a disputa de bola. Não daria vermelho. Senão eu teria dado vermelho pro Fagner lá atrás também, no lance anterior. E outra também, ninguém comentou, né? Eu vi até um ex-árbitro também, chegou a comentar na ESPN, vendo pós-jogo em alguns canais aí, porém, até a visão dele eu acho equivocada, assim. Falou que o Balbuena não participou da jogada. Lembrando, o Balbuena estava impedido no lance do pênalti, tá? E quem tocou na bola foi o René Júnior, acho que é René Júnior o nome lá do jogador deles, e onde foi quem sofreu o pênalti. Porém, pessoal, o Balbuena foi pra cima do Jailson, meio que cercando a bola, querendo pegar a bola. Mas quem chegou no lance e tocou foi o René Júnior lá. Agora sim, se o cara vai pra cima do goleiro, na direção da bola, isso não é participar da jogada? Aí eu não entendo. Se isso não é participar, o que seria participar? Só se ele fizesse o gol, se pegasse na bola? Não, está errado. Se ele foi pra cima, se ele para e desiste no meio do caminho é uma coisa, mas ele foi até o final ali contra o Jailson. E daí fala que ele não participa da jogada? Bom, fica aí a dúvida, né, pessoal? A interpretação, né, como dizem, né? Outra, o lance continuou, não aconteceu nada, tantos jogadores do Palmeiras e do Corinthians seguiram o jogo,
Aí cruzaram para a área, cabecearam para trás, daí o Henrique e chutou para fora. Olha o que aconteceu depois desse lance. Aí o Palmeiras foi pegar a bola para, né, chutar o tiro de meta lá, cobrar o tiro de meta e me dá pênalti. Aí você ficou se perguntando, pênalti por quê? Foi o lance todo, você não deu nada e agora você está dando pênalti? Aí veio a primeira informação da TV, informando que o quarto árbitro que deu o pênalti. Mas peraí, pessoal, na minha visão, na visão alviverde aqui, deixa eu entender um pouquinho. O juiz que estava a uns 3 metros do lance e o bandeirinha que estava também ali a uns 3, 4 metros do lance não viram pênalti e o quarto árbitro do meio de campo viu pênalti? Me explica aí. Eu não entendo. Alguém que está bem distante consegue ver e quem está perto não consegue ver. E depois de um bom tempo. Será que não foi depois de uma certa imagem de TV? Um certo aviso no ponto ali? Será? A outra hipótese que os jogadores do Palmeiras comentaram, que foi o juiz que informou que viu o machucado do René Júnior, então vendo esse machucado, onde foi o ferimento, marcou pênalti. E depois da expulsão no Jailson. Tem noção, pessoal? Olha o nível da nossa arbitragem, pessoal. Deixa eu ver, não deu nada, segue o jogo. Daí chega o jogador. Ô professor, olha aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu, como se não deu pênalti. Daí ele olha, meu Deus do céu. Não, vocês é Corinthians, tem que dar pênalti. E foi lá e deu pênalti. Pessoal, tá muito na cara isso, de verdade. Esconde um pouquinho que tá feio demais, mano. Tá muito na cara, entendeu? Outra, eu não tô falando que não foi pênalti sim, mas que desse na hora lá. E se quisesse dar pênalti depois, beleza. Ok, deu pênalti. E ainda expulsar o Jailson, calma aí. Como ele falou que foi força desproporcional do Jailson assim, tudo isso, sendo que no lance ele não sentiu isso, e só porque viu que o cara tava machucado lá, expulsar. Que coerência é essa? Dava amarelo e seguia o jogo. Se fosse pênalti, ia cobrar o pênalti e amarelo pro Jailson. Agora foi expulsar, depois de não sei quanto tempo, uma lambança. Então, algo que complicou o jogo foi isso aí, pessoal. Nessa polêmica principal aí, né, que aconteceu nesse clássico contra o time do Corinthians, né? Mais uma vez, né, pessoal? Sempre a favor deles, não tem jeito, né? Daí vão falar assim, mas aquela vez que expulsaram o Gabriel. Verdade, uma de tantas, né, pessoal? Que foi ao contrário, né? Uma de tantas. Mas segue o jogo, né, pessoal? Fora isso, né, depois que perderam o pênalti, depois da polêmica toda, eu pensei que mesmo com 1-0 o Palmeiras ia ter um ânimo ali, uma força de vontade de ir pra cima, mas não demonstraram isso. O time apático, um time, né, sem força de vontade, vendo o outro time tocar e fazer o que quisesse com a bola. Eu não admito isso. Nenhum torcedor palmeirense admite isso, né? No mínimo tem que ter vontade, garra, sabe? O que não passaram pra gente. A minha visão sobre esse clássico foi isso, um time apático, né? Que ficou devendo e muito. Eles têm que aprender o que é disputar um clássico. Tem que aprender sim. Beleza?